Olá, amigos. Espero que Deus Pai esteja cuidando, olhando, protegendo a cada um de vocês. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Vamos iniciar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. E o pão nosso de cada dia, dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa aquele que nos ofendeu, assim como nós também devemos perdoar aos devedores, e perdoe a nós também. Não deixes que caiamos em tentações, livrai-nos de todos os males. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Até agora nós vimos ali as palavras de Kardec, né? Nos falando em fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar aos pobres e estropiados, onde vem nos mostrando que a caridade se faz necessária sempre, tanto para que possamos praticá-la e auxiliar um irmão que está no momento de desespero, tendo ali que estender a mão para pedir esse auxílio, ou pedindo a nós mesmos, mas que ela seja feita sem ostentação, sem deixar que o orgulho prevaleça, sem fazer para querer se aparecer. Porque isso não é a verdadeira caridade. Isso é o ego se inflando e querendo aparecer e humilhando aquele que necessita. Vimos também até agora a caridade material e a caridade moral, e o quanto ambas são necessárias. Ambas. A caridade material, por vezes, acaba sendo a mais fácil de ser praticado, porque geralmente a pessoa tira aquilo que lhe é supérfluo e doa. É ruim? Não, tem que fazer mesmo, mas não houve ali nenhum sacrifício para isso. É isso que diz no óbolo da viúva, né? Enquanto os ricos colocavam ali no altar, perto, na cestinha em que Jesus estava ali de olho, olhando, muitas coisas eles colocavam, muitos valores. Chega a viúva e coloca as únicas 2 moedinhas que ela tinha, que era tudo, mas foi o que ela doou. E quanto essa doação tem maior mérito sobre a outra, porque ela tirou da sua necessidade para auxiliar. Então nós vimos bastante sobre isso, até chegarmos nas instruções do Espírito aqui, dos Espíritos, e vimos várias instruções nos mostrando o quanto é valoroso o poder estar no momento de estender a mão e auxiliar alguém. O quanto isso é bem visto aos olhos do Senhor, mas auxiliar de coração, de sentimento, e não por ostentação, né? Aí nós estamos vendo sobre a beneficência, né? Que é a prática em fazer o bem. Já lemos ali sobre esse item as palavras do Espírito Adolfo, bispo de Argel, em 1861, vimos também as colocações de São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Hoje nós vamos começar a leitura
também sobre a beneficência de Cáritas, um espírito que foi ali martirizada em Roma, lá em 1861. Cáritas, que significa caridade. É por aqui que começaremos a nossa leitura do estudo do dia de hoje, no item 13 do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então vamos à leitura. Meu nome é Caridade. Sou o caminho principal que leva a Deus. Segui-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e com o coração aflito vos digo: meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las. Procurei em vão consolar pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que vos protegem. Não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ter me ouvido e voltavam para mim os seus grandes olhos ansiosos. Via-se em seus pobres rostos que o corpo, esse tirano do espírito, estava com fome e que, se minhas palavras tranquilizavam um pouco seu coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então uma pobre mãe bem jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser, que se alimentava ao seio estéril apenas de um alimento insuficiente. Olha, meus amigos, essas leituras, elas mexem com a gente, né? Essa de Cáritas, olha a colocação. Ela vê ali aquelas mães sofredoras com os filhos no colo, e elas próprias de estômago vazio. Nós lemos nas passagens anteriores desse capítulo que quando o corpo, o estômago está ali doendo de fome, o cérebro embrutece e que é necessário esse alimento físico para suprir essa necessidade orgânica que temos enquanto encarnado, para aí sim o espírito conseguir ser alimentado também. E é o que ela coloca aqui. E olha que passagem, ela está ali como espírito encorajando essas mães, dizendo: Deus está olhando por todas, sigam, vamos, avante, há de haver uma mão amiga para auxiliá-las. E a intuição ali, essa escuta do sentimento, dessa intuição maior, uma mãe estende ali as mãos com o filho, como a dizer: proteja-o, embora não veja nada, mas sentindo que tem ali uma presença, né? E nós precisamos lembrar que Deus auxilia os homens através dos homens. Nós somos os instrumentos de Deus para que o auxílio chegue àquele que necessita. E feliz daquele que, ao invés de estender as mãos para pedir, pode estendê-las para amparar, para auxiliar, para ajudar a reerguer aqueles que estão prestes a tombar, ou pela fome material, ou pela fome de falta de esperança, de confiança em si próprio,
confiança em Deus, confiança na vida, né? Bem, vamos continuar nossa leitura. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e também sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, sem coragem. Eles que nunca mendigaram a implorar a piedade dos passantes. Eu, com o coração tomado de compaixão e que nada tenho, fiz-me de mendiga para eles e eu, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons corações e pensamentos aos corações generosos e sensíveis. Por isso venho até vós, meus amigos, e vos digo: há por aí infelizes cujo prato não tem pão, cuja lareira não tem fogo e cuja cama não tem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Apenas vos digo: eu sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos a um grande banquete, vos forneço a árvore onde vos fartareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Vinde, colhei e pegai todos os frutos dessa árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes dela, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore até Deus, para que a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, portanto, meus amigos, a fim de que sejais anotados entre aqueles que se alistam sob minha bandeira. Nada receeis, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, pois sou a caridade. Ai, ai, quantas palavras lindas, quantas palavras lindas. E ela ali, vendo agora os de idade sofrendo, aqueles que nunca tiveram que pedir, mas agora, com o chegar da idade, sem casa, sem teto, sem alimento, e com a vergonha de ter que estar ali mendigando, ela diz: vou me disfarçar de mendiga e soprar aos homens o sentimento da caridade para ajuda ao próximo. Quem são esses homens? Somos nós, né? Que sejamos de praticar a caridade, sejamos assim capazes de praticar essa caridade, assim como pedimos ao Pai todos os dias, para que cuide de nós e não nos deixe faltar o pão de cada dia. O pão alimento da alma, o pão instrução, o pão ombro amigo que acolhe, que acalma e que dá colo quando precisamos, né? Tudo isso faz parte da caridade. E vamos seguir, né? Nossa leitura. Também de Caritas Lion 1861, sob a beneficência. Há muitas maneiras de se fazer a caridade, que muitos de vós julgais ser somente a esmola, mas entre esmola e caridade há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para quem dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao ajudado e, além disso, disfarça-se de todas as maneiras. Pode-se
ser caridoso até mesmo com nossos familiares, com nossos amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando as fraquezas, tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. E para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, levando os menos esclarecidos a crer e sem ofendê-los, sem alterar sua maneira de pensar, mas levando-os alegremente a reuniões onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde poderemos penetrar. Eis também uma das formas de caridade. Escutai agora o que é caridade para com os pobres, esses deserdados aqui da terra, mas recompensados por Deus, e que, dependendo do que vós fizerdes por eles, saberão aceitar suas misérias sem queixumes. Vou-vos esclarecer com um exemplo. Observo algumas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades, que para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que estão fazendo? Elas trabalham muito rápido. Os dedos são ágeis. Vejo também como seus rostos estão radiantes e como seus corações vibram todos juntos. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar o inverno, que será rude para as pobres famílias. As formigas não puderam guardar durante o verão o alimento necessário para o sustento, e a maior parte de seus pertences está empenhada. As pobres mães se preocupam e choram, pensando nas suas criancinhas que neste inverno passarão frio e fome. Mas paciência, minhas pobres mulheres. Deus inspirou as outras, mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas. Depois, num destes dias, quando a neve tiver coberto a terra e murmurardes dizendo: Deus não é justo, que esta é a expressão comum nos vossos períodos de sofrimento, então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Era para vós que elas trabalhavam, e vossas lamentações se transformarão em bênçãos. Por quê? Porque no coração dos infelizes o amor aparece, bem perto do ódio. Ai, Senhor, quantas vezes, meus amigos, que a gente pensa assim: nossa, mas o que tenho eu para ofertar a alguém que esteja com necessidade? Quantas vezes temos restinhos de lã, restinhos de tecidos, e podemos ali confeccionar alguma coisa ou doar a alguém que saiba fazê-lo? E às vezes a gente deixa passar pensando: nossa, é tão pouco que tenho. Mas quando junta-se um pouquinho de cada um, consegue-se suprir as maiores necessidades. E o que Cáritas disse aqui, que nos momentos de sofrimento, essas pessoas que geralmente estão ali na situação de penúria, de falta de tudo, elas acabam dizendo: Deus não é justo. Mas quando chega-se ali o alívio ofertado por mãos caridosas, que chegam para socorrer na hora da fome, na hora do frio, elas conseguem sentir o coração aquecer. E aquela raiva que se tinha, porque ela coloca: o amor aparece bem perto do ódio. Porque na hora que estão infelizes é tão fácil dar a brecha ao ódio. Mas de repente surge o amor ali. O amor que está sendo doado através
daquilo que se faz necessário. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um estímulo, vejo as comunicações dos bons espíritos lhe chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também sua ajuda, fazendo uma dessas leituras que tanto agradam. E nós, para recompensar o cuidado de todos e de cada um em particular, prometemos a essas trabalhadoras laboriosas uma boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos, a única moeda que tem valor nos céus, assegurando-lhes ainda e sem temor de errar que estas bênçãos jamais lhe faltarão. Ou seja, a recompensação com a única moeda que jamais perderá o valor, que é a moeda que é vista ali por Deus, né? Então, amigos, vamos pensar nas leituras do dia de hoje e vermos o que podemos fazer. Às vezes, podemos fazer algo por alguém que está bem mais próximo, ali debaixo do mesmo teto, não é? Fiquem com Deus e até a próxima. Ótima semana a todos. A paz de Jesus esteja junto ao coração de cada um. Vamos lá, queridos companheiros, a mais uma leitura e reflexão do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral, item 2, das Paixões. Kardec pergunta, 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é a causa do mal. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer, para vós ou para outro. Nota de Allan Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproximou o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. 910.
o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Nesse item, inclusive, Kardec nos remete à pergunta 459 deste livro, mas no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E a pergunta diz o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Voltando aqui ao nosso capítulo 12, Perfeição Moral, pergunta 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Há muitas pessoas que dizem, abre aspas, eu quero, fecha aspas, mas a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que não pode superar suas paixões. É que o seu espírito nelas se compraz por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Última pergunta deste item, 912. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Vejam o esclarecimento que o livro traz para nós. Muitas vezes entendemos paixões como coisas negativas. No entanto, são alavancas que decuplicam, como diz aqui, as nossas forças e ajudam muitas vezes a cumprir a providência quando a gente não se desvia, quando o estímulo e o ânimo que a paixão produz traz um resultado benéfico para o próximo como para conosco. No livro Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, 800 verbetes especializados de Aparecida Mercy Espada Borges, ela nos coloca na palavra paixão um trecho do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, onde no capítulo 4, a benfeitora desenvolve a temática das paixões de forma bem ampla. Vamos ver o que diz então Joana de Ângeles. Abre aspas. A força da emotividade que propele o homem à paixão procede do íntimo do ser espiritual, transformando-se em reação orgânica através da qual se alça aos cumes do enobrecimento ou derrapa nas valas das torpes viciações em que chafurda. Quando o ideal de edificação do bem, sob qualquer aspecto manifestado, se apresenta forte e dominado, é a paixão que arrebata a criatura, fazendo-a alterar rotas, remover obstáculos, vencer problemas. Jesus, dominado pela paixão do amor no seu mais elevado grau, doou-se a fim de que os homens, por meio de suas lições, pudessem se encontrar marchando na direção do, abre aspas, reino de Deus, fecha aspas. É, todavia, nos excessos tortuosos do crime e das dissipações mais vis, que o espírito, aturdido pela matéria que o reveste, se compraz, retardando a liberdade a que aspira. Tudo permuta pelo flagício do estreito cárcere em que enclausura moralmente. Ódio, engendrando sórdidas vinganças, a inveja, trabalhando infelicidades, a cobiça,
atando amarras em volta dos passos, a cólera espalhando psicosfera destrutiva, a vaidade entorpecendo os sentimentos, a avareza enjaulando ideais, o desperdício arruinando o equilíbrio, expressam as paixões que anatematizam, perseguem e vitimam os que as agasalham. Conveniente utilizar-se desde logo dos antídotos poderosos para as paixões que desgovernam os homens e a época, e de que nos são excelentes provas a química do amor e a dinâmica da caridade, de que o Cristo se fez paradigma por excelência. Fecha aspas. Aqui fica muito claro que está em nós a capacidade de escolher nos elevar ou nos rebaixar pelos desejos que temos, pelas ações que praticamos através das escolhas deste nosso livre-arbítrio, não é? Vamos ao item 3, do egoísmo, 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Kardec pergunta: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegamos a isso? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que as entretêm e excitam. Isso depende da educação. 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a terra? É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar.
Neste item, Kardec nos remete à pergunta 784, que está neste livro terceiro, capítulo 8, Lei de Progresso. Kardec pergunta: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e, dia a dia, corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a se ocupar de si mesmo mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, e este pensará menos em si, mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade eu vos digo que, no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Kardec, nesse ponto, até nos remete à pergunta 785, qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta nós vamos pegar só o comecinho, são o orgulho e o egoísmo. Essa resposta continua, solicitamos para que verifiquem, pesquisem toda ela, porque é muito importante. Mas existe aqui, para finalizarmos, uma nota de Fenelon, que diz: louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos. Hoje, mais do que em qualquer outra época, e não obstante, o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar à causa, que se pesquisem em toda a estrutura da organização social, desde a família até os povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas,
o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não a todas ao mesmo tempo, pelo menos por partes, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não é impossível. De resto, não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar, a arte dos caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como do pobre, observando todas as influências perniciosas que agem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que dirigem, e como em geral os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á, se há naturezas refratárias, há também em maior número do que se pensa as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. O homem quer ser feliz, e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente numa atitude de defesa em face do seu vizinho e que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, que Deus Pai e Criador continue sempre nos auxiliando na nossa reforma íntima e que cada um de nós possa não perder tempo e a cada dia, a cada minuto que estamos ali agindo, ficarmos vigilantes para que não caiamos novamente nos vícios de comportamento que trazemos e assim vamos conseguindo nos desvencilhar dessas mazelas morais, do egoísmo, do orgulho. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Até o próximo encontro.